programa Educação de Classe e estamos estreando um novo horário. O programa vai estar disponível no YouTube, no Face, no blog, também na própria página do CEP, durante toda a semana, disponível para que qualquer um possa assistir no horário que melhor lhe convier. Mas nós passamos a fazer a gravação um pouco mais cedo, tá? Para que esteja dentro do horário aqui do sindicato e a gente possa estar atingindo também um público maior que está logo saindo das unidades. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas questões da própria revista, que na semana passada nós passamos muito rápido, né? Porque como a gente mostrou a revista toda, a gente acabou não dedicando parte do programa a alguns assuntos específicos. A gente vai estar fazendo isso hoje. Nós também vamos fazer um pequeno relatório de uma reunião que nós tivemos hoje com o secretário de administração, Marcos von Seehausen, sobre alguns assuntos pendentes já. Vamos também estar mostrando a vocês alguns protocolos de alguns documentos que fizeram parte desta reunião de hoje e de reuniões anteriores com o próprio gabinete do prefeito. Então, a primeira situação que a gente vai colocar é a situação dos auxiliares de serviços gerais. Nós estamos pleiteando uma gratificação por insalubridade. Essa gratificação, inclusive, está na revista, né, Fernando? Dia 22, agora, sexta-feira, é dia do auxiliar de serviços gerais, e nós colocamos na revista aqui que estamos avançando nessa negociação. Então, foi protocolado no dia 6 de fevereiro, lá no gabinete do prefeito, e entregue uma cópia na Secretaria de Administração também. O que é isso aqui? Isso aqui é um estudo jurídico sobre a concessão, a possibilidade de concessão dessa gratificação, dessa insalubridade para os auxiliares de serviços gerais que atendem às perspectivas da lei em relação a isso. Somente para quem limpa banheiro considerado público, não é, Luciano? Exatamente. A fundamentação da lei é essa, né? A jurisprudência que a gente tem é justamente essa. Então, deixando bem claro que esse adicional de insalubridade será para aquele auxiliar de serviços gerais que esteja no exercício da função. Quem estiver desviado de função, exercendo uma outra função dentro da prefeitura, não terá direito ao adicional de insalubridade. Agora, gente, é importante ressaltar, e até na conversa que nós tivemos hoje lá, inclusive, me despertou essa questão. Isso aí já faz parte do nosso estatuto. Tá? E aqui no nosso documento, que foi muito bem elaborado pelo doutor Hugo Tati, coloca aqui que na própria lei do estatuto, no artigo 112, já se prevê a figura do adicional de insalubridade. Então, nós não estamos criando uma gratificação. Nós estamos simplesmente querendo que sejam enquadrados nessa gratificação, que já é estatutária, os profissionais que fazem limpeza de banheiro público. Por quê? Porque já há esse reconhecimento em lei, né? Já há esse reconhecimento também em pareceres de outros tribunais, né? Exatamente. Então, se está no estatuto, né, que já determina essa questão do pagamento de insalubridade. Se a gente tem jurisprudência em outras prefeituras, por que não a gente brigar por esse direito aí dos nossos servidores que exercem essa função dentro da prefeitura? A gente quer o reconhecimento, né, do prefeito, acima da de secretaria tudo, né? junto. Acima de tudo. Está valorizando o servidor que exerce essa função nas escolas. Então, essa colocação de porquê para os auxiliares de serviços gerais, ela está prevista aqui numa súmula do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e também numa norma regulamentadora do próprio Ministério do Trabalho. Tá? Então, é colocado aqui por que é isso? Por que eles teriam direito? Então, está lá. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar a limpeza em residência e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Então, quando a gente leva um projeto, uma questão para o executivo ou para o legislativo, a gente já leva todo embasado, né? A gente não vai ser amador ao ponto de chegar e levar uma proposta de criação de uma coisa que não tenha tido um estudo, que não tenha tido a verificação dessa possibilidade. Né? Exatamente. Então, quando nós protocolamos isso no gabinete do prefeito,
Também já tivemos uma conversa com o prefeito em relação a isso, que se mostrou totalmente favorável à criação a extensão dessa gratificação. Não vou nem chamar de criação, não, porque não é criação. É extensão de uma gratificação que já existe no Estatuto para os auxiliares de serviços gerais. Por quê? Por essa questão aqui, por limpar banheiro de uso coletivo. O banheiro de um centro de educação infantil, o banheiro de uma escola, não é o banheiro de uma residência, de uma casa. É um né? reconhecimento, na verdade, que falta, né, que cabe à prefeitura estar fazendo ao servidor, porque outros municípios já pagam, né? Portanto, que a gente tem em lei já baseado por outros municípios que já faz esse reconhecimento aos serviços gerais, que está recebendo essa salubridade. E a nota regulamentadora deixa isso bem claro. Né? Para quem ainda não entendeu o fundamento dela, é exatamente isso. Uma coisa é você limpar o banheiro de um escritório. Uma coisa é você limpar o banheiro residencial. A outra é você limpar o banheiro onde circulam mais de 150, 200, 300 pessoas. Então, realmente, o profissional que exerce essa função, ele está realmente submetido a condições extremas. Então, ele tem que ser, né, reconhecido financeiramente em relação a isso, tendo aquilo que a gente está brigando para que ele seja de direito, que é simplesmente uma extensão de algo que já existe no Estatuto. Felipe, vê se está aparecendo aí a data aqui no carimbo. 6 de fevereiro. Vou até pedir para o Felipe aproximar o documento aí, para ficar bem visível. Esse protocolo aí é o protocolo de chancela lá do gabinete do prefeito. Então, esse projeto, essa minuta de um estudo sobre essa gratificação foi entregue lá no gabinete, recebido pelo gabinete, no dia 6 de fevereiro. Hoje, nessa reunião, o secretário de administração, inclusive, disse que teria uma reunião com a Procuradoria, com a parte da Procuradoria responsável pela Procuradoria do Trabalho, para estar encaminhando essa questão, né, e poder dar uma resposta o mais urgente possível, visto que o prefeito já colocou à sua disposição em fazer. Né? Na reunião, ele foi enfático que pretende fazer, que quer fazer. Agora, precisamos que isso seja resolvido essa semana agora, né? Porque, inclusive, na sexta-feira é o dia do auxiliar de serviços gerais. É uma oportunidade que a prefeitura tem de estar prestando uma homenagem a esses profissionais. Se nós não tivermos eco nessas ações, é óbvio que nós vamos entrar por via judicial. Mas é muito melhor quando a própria prefeitura reconhece o direito do servidor e, por ela mesma, né, em acordo com o sindicato, já fecha o acordo e já concede o benefício ao servidor. Então, estaremos aguardando até a próxima sexta-feira. No programa da próxima segunda, a gente já vai ter resposta efetiva sobre isso. Vamos deixar claro que não é uma lei que o CEP está criando para favorecer os serviços gerais. Que às vezes as merendeiras falam assim, mas a gente também não tem direito, porque eles não fazem pela gente. Não é assim, já é uma lei que já existe para auxiliar de serviços gerais. A gente não está criando nada. A gente só está em cima da lei, pedindo ao prefeito que reconheça. E como o Luciano muito bem colocou, nem dentro da categoria de auxiliar de serviços gerais é para todo mundo. Não. É para quem limpa banheiro. Exatamente. No caso das nossas escolas e centros de educação infantil, todos os auxiliares se enquadram nisso. Mas pode ter na prefeitura outros casos que os auxiliares façam outro tipo de limpeza de prédios e lugares, espaços que não tenham banheiro. Então não se enquadra. No escritório na prefeitura não tem essa necessidade, porque são 2 pessoas. Não se enquadra nessa definição aqui, tá? Então, é muito importante isso. Vamos estar aguardando até sexta-feira a resposta da prefeitura. O secretário de administração também ficou de nos dar uma resposta o mais breve possível sobre o parecer da Procuradoria, para que esteja tudo direitinho, né? E possa entrar em vigor o mais rápido possível. Vai ser gol de placa se for efetivado ainda esse mês. A gente entende essa necessidade, obviamente, de se passar pela Procuradoria Geral, né, do município, até para que tenha todo o embasamento jurídico, para que mais à frente a gente não tenha nenhuma surpresa, principalmente em relação ao Ministério Público. Mas é isso, tem que andar, né? Sim. Tem que andar e a gente espera agora uma resposta efetiva, até porque o ente máximo do Executivo já se demonstrou, como a Rose disse, bem favorável à extensão desse direito aos auxiliares de serviços gerais que atuam nas escolas e nos SEIs. Vai ser um grande ganho para a categoria, um reconhecimento
dessas pessoas que têm os trabalhos que ninguém quer fazer, né? Porque são serviços que poucas pessoas fazem, poucas pessoas se dispõem a fazer. Tem muita gente que não faz nem concurso para certas áreas porque não consegue fazer esse serviço. Então, tem que ter algum reconhecimento, sim, é justo, é merecido, e nós estamos lutando para que isso aconteça. E assim que tivermos a notícia também positiva, nós vamos estar marcando uma nova plenária com os auxiliares de serviços gerais para estar passando a notícia em primeira mão, tá? E poder estar colocando como é que vai ser feito isso, né? Uma coisa é a gente fazer a minuta de projeto e encaminhar, outra coisa é como isso vai ser feito pelo prefeito, pela prefeitura, né? Então, para a gente poder estar esclarecendo todos esses pontos e torcer para que isso se resolva dentro desse mês, para que no próximo mês já estejam percebendo esses valores em seu contra-cheque. Tá. Um outro ponto que a gente pode mencionar hoje, nós vamos mencionar hoje, que é importantíssimo no programa, é essa questão da reformulação do RET, né, Rosa? Isso. Do valor do RET, dessa vergonha que foi feita a partir dessa mudança de 2017 e que agora o CEP está, como em todas as outras questões da nossa pauta de luta, é uma também que a gente não deixou de lado e a gente continua aí em conversas com o Executivo para que a gente faça a reformulação da hora-aula do RET. Isso. É importante também, gente, porque nós já há muito tempo, toda reunião a gente vem tratando desse assunto também, isso não é assunto esquecido, mas para formalizar mais uma vez, nós protocolamos mais um ofício lá no gabinete do prefeito, esse foi do dia 12 de fevereiro, tá? Com relação a essa situação, não é possível que na matrícula seja pago um valor e no RET seja pago um valor inferior para o exercício da mesma função, pelo mesmo profissional, com a mesma formação, quer dizer, não tem a menor lógica isso. E nós recebemos agora também, Luciano, uma informação de que houve uma movimentação nesse processo do RET, do ETJ, e que essa semana deve sair uma revisão da sentença que saiu da primeira vez. Então, eles estão reavaliando essa questão também na Justiça, porque nós temos um processo, né, que ele tinha ficado parado um bom tempo em relação a isso, e essa semana agora houve essa movimentação, nós recebemos agora, nesse exato momento, uma notícia em relação a isso, o Luciano deve estar recebendo no e-mail dele também, e logo depois, durante a semana, tendo a movimentação, os advogados comunicando o Luciano em relação a isso, a gente vai fazer um pronunciamento também específico sobre isso, que é uma outra coisa que a gente combinou também. Além do programa semanal, nós vamos estar, durante a semana, de acordo com a necessidade, fazendo pequenas inserções de 5, 10 minutos de assuntos específicos e urgentes. Então, assim que nós tivermos um posicionamento do Departamento Jurídico em relação a essa questão do RET, qual foi o tipo de movimentação, que às vezes tem movimentação e não significa nada prático. Né? Exatamente. Havendo isso, o Luciano vai estar gravando um vídeo esclarecendo, de repente, junto ao doutor Hugo, qual é essa movimentação e o que isso vai trazer de diferença. Mas, de qualquer maneira, o de hoje, nós protocolamos lá na semana passada, mas essa solicitação, por quê? Porque esse assunto não pode ficar esquecido. Isso é uma coisa muito séria, muito grave, né? A gente tem que estar tomando pé dessa situação e, principalmente, o prefeito reconhece algumas coisas, quando reconhece, precisa que isso fazer com que isso se torne realidade. Não adianta eu virar para o Luciano e falar, Luciano, eu reconheço que eu estou em dívida com você. Mas que é bom nada, né? Eu tenho que dizer, Luciano, eu reconheço que eu estou em dívida com você, mas eu vou te pagar da seguinte maneira. Exato. Né? Como está acontecendo com o enquadramento, como vai acontecer hoje, uma notícia muito importante da reunião também, é a confirmação hoje, através do secretário de administração, que começa em março o enquadramento por formação. Então, hoje, nós tivemos lá, está saindo, inclusive, em diário oficial, a equipe que vai trabalhar lá dentro da Secretaria de Administração, a equipe responsável pelo enquadramento por formação. Então, vai ter a publicação, deve ter saído hoje, ou está saindo até amanhã, já está publicado em diário oficial, então começa a trabalhar e está garantido o início do pagamento do enquadramento de formação para o mês de março. Isso não impede e não mistura, não tem nada a ver
com o enquadramento por tempo de serviço que vem sendo feito. Né? Vai continuar sendo feito até o final, né? Porque muitas pessoas falam assim, Fernando, em fevereiro vai parar. Então quem foi, quem não foi, perdeu. Não, vai continuar até o final. São 2.600, vai continuar até enquadrar todos os servidores. É importante falar, o Fernando, Rose, Dominique, que nós não estamos nos enganando e nem querendo enganar ninguém. Isso. Agora, quando durante o mês de janeiro, né, mês de férias dos servidores da educação, nós estávamos em constante contato com a Secretaria de Administração e verificando o passo a passo do andamento dos enquadramentos em relação ao tempo de serviço. Então, a gente já tinha feito uma análise que o término total, de acordo com o acordo, não seria cumprido até fevereiro. Mas nós conseguimos, entendemos, inclusive, até a limitação técnica de um departamento, de um setor da prefeitura que é arcaico. O sistema é arcaico. Isso, inclusive, pós toda essa situação, tem que se repensar como é o funcionamento da folha da prefeitura, porque é lento o negócio. Sim. É muito lento. Direitos que deveriam ser automáticos e que acabam ficando a critério do servidor estar protocolando ou não. Isso atrasa, é óbvio. Né? E além do servidor ter que protocolar um direito que é seu e deveria ser automático, até o próprio andamento desse processo dentro desse setor tem as suas limitações técnicas, porque é tudo manual. Sim. Então a gente entendeu isso, conversamos, mas fomos lá e numa reunião com o secretário de administração conseguimos tirar lá, né, um número X de enquadramentos por mês que satisfizesse de forma mínima a categoria. Sim. A gente não pode deixar esse restante desse enquadramento agora terminar no final de 2019. Não. Isso nós deixamos bem claro. Com certeza. E ainda assim, mesmo durante o processo lá de negociação com o secretário de administração, o que ele acabou determinando um aumento desse grupo, dessas pessoas que irão trabalhar nesse enquadramento, dessas equipes, mas ainda assim, a gente não abriu mão de forma alguma de que fosse mantido o enquadramento a partir de março por formação. E isso nós conseguimos. E quem ainda não deu entrada, dê a sua entrada, leva o seu comprovante, vai lá, faça o seu protocolo, né, Fernando? leva o certificado. Agora, gente, umas 2 ou 3 pessoas nos procuraram colocando o meu foi de 2013 e eu não fui enquadrada. A gente está solicitando que essas pessoas enviem o contra-cheque aqui para o CEP, ou por e-mail, ou por zap, para que a gente possa estar conferindo, porque algumas pessoas já foram enquadradas e estão confundindo isso. Tá? Então, a gente precisa ter o contra-cheque, porque com o contra-cheque, que é essa tabelinha aqui, não tem erro. Você quer saber se você está enquadrado? Então, é só fazer assim. Eu tenho 15 anos de prefeitura. Tá? Professor, 15 anos. 10 a 15 anos. Completei 15. 15 mais 1, então eu estou na seguinte, de 15 a 20 anos. Nível 4. E aí eu vou ver lá, de acordo com a minha formação, aonde eu estou. Se eu tiver nível médio, é uma tabela. Se eu tiver graduação, é essa. Pós-graduação. E assim, não só com o professor, em todas as funções. Essa tabela tem todas as funções aqui, tá? Então, tem que se achar na tabela. Então, olhou no seu contra-cheque. Cozinheiro, vem lá. Cozinheiro e o nível que é. Se é 2, se é 1. O 1 é de 0 a 5 anos. Completou 5 anos. 5 anos e 1 semana, já está no nível 2, que é de 5 a 10 anos. Agora, tem que ter dado entrada também. Se não deu entrada, tem que dar entrada lá para poder regularizar. Agora, quem der entrada agora, mesmo que o seu direito seja anterior ao das outras pessoas, você só vai receber depois que os outros que deram entrada antes receberem. Porque o critério usado foi esse. Aí, quando aparece lá publicado, na própria revista, a listagem nominal, aparece a matrícula da pessoa, tá? O nome, o cargo, aparece aqui a letra de referência dela. Onde ela está, né? Código referencial e a do data que ela do está protocolo. hoje, a data que ela protocolou, tá? E o que ela vai ser. Então, tá tudo descrito aqui. Não tem erro. Tem que olhar no seu. Não, agora, não estou enquadrada, não fui enquadrada e o meu protocolo é anterior a esse.
traga aqui no CEP, por favor, o seu protocolo, junto com o contra-cheque, para a gente poder estar encaminhando isso para a administração. Pode haver algum erro? Pode, óbvio, né? Mas se tiver erro, tem que ser corrigido, não é para ninguém ficar para trás nesse enquadramento, tá? A gente recebemos também algumas informações que as pessoas lá no recurso humano, lá na administração, que as pessoas vejam a entrada antes de completar o tempo. Vai completar daqui um mês, já está no centro da cidade, já vou poder entrar de uma vez. Até chegar na secretaria já deu tempo. Não. O processo vai ser indeferido. O processo vai ser indeferido, porque você ainda não completou o tempo. Então, está achando que o processo está valendo, não está correndo. Pode acontecer desses casos, ter acontecido na época, né? E ter sido indeferido, porque quando ele já tem uma resposta, ele vai para um outro canto, ele vai para um setor de arquivo. Então, tem que verificar tudo isso. Mas, assim, até hoje, desde que começou, de outubro até agora, de gente procurando, só tive 2 casos. Não vi, não sei se tem mais, acho que... Então, assim, muito pouco, né? Para um universo de 2.660 processos, até que está caminhando. Às vezes até informação mesmo de enquadramento. A pessoa, quando vai ver na letra, realmente eu fui e não tinha percebido. Que a diferença salarial não é tão... Se for um só, é 5%. Então, aumenta tão pouco. Mas para nós que estamos sem aumento há tanto tempo, 5%... Não, com certeza, mas às vezes a pessoa não vê no salário, quando vai ver, está enquadrado. Outra coisa, gente, muitas pessoas não têm o hábito de conferir o seu contra-cheque. É muito importante isso, porque pode haver um desconto indevido, né? Pode ter uma parcela que você não sabe o que é. Às vezes aparece lá indenização. Indenização do quê? Você tem que saber, você tem direito de saber. Qualquer dúvida que você tiver, você pode protocolar lá no protocolo geral um pedido de informação sobre aquilo. Pode vir uma falta que você não teve, por engano. Então, quem não olha seu contra-cheque, está deixando rolar, né? E aí você acaba não percebendo se foi enquadrado, se não foi enquadrado, quantos clientes você tem, se teve algum desconto devido do banco ou da prefeitura. Não olha contra-cheque, não sabe que não foi pago, não recebeu férias, sim, né? Exatamente. Nem percebe também, que não recebeu férias, né? Então tem que estar vigiando isso, tá, gente? Não é bobeira, não. Deixa eu só fazer um adendo aqui, respondendo a servidora Graziella Piccoli, ou Piccoli? Piccoli. Graziella Piccoli, que diz o seguinte: o acordo, que na verdade, a dúvida dela, a colocação dela, é a colocação de muitos. E a gente sabe que será a colocação de muitos, né? O acordo com a classe no período da greve foi que todos receberiam enquadramento por tempo de serviço até março. Isso a gente sabe. A gente sabe disso. Esse foi o acordo. Sim. Mas com o andamento do processo de enquadramento dentro da Secretaria de Administração, com aquela quantidade de pessoas fazendo algo que até então a gente imaginava que seria algo um pouco mais rápido, e a gente verificou que havia necessidade de aumentar a quantidade de pessoas na equipe para que isso então pudesse ter um volume maior de serviço. Então a gente percebeu que dentro daquela média que começou com 150, passou para 200, 200 e pouco, depois chegou a 252, né? Acho que 280. 280. Com aquela quantidade de pessoas trabalhando dentro desse sistema arcaico, a gente percebeu que chegou ao limite. Então, o que nós fizemos enquanto sindicato foi voltar ao secretário de administração, Graziella, e falar com ele. Solicitar mais gente para hora trabalhar. Extra para quem está lá. Então, o que precisa, secretário? Foi a nossa pergunta da Rosa, de todos nós. O que será preciso para fazer com que o volume aumente? Precisa de mais gente? Então, vocês vão ter que se mexer em relação a isso. Sim. E o secretário se mexeu. Sim. Né? Ele se demonstrou, inclusive, favorável a isso. Fez lá um remanejamento, puxou gente daqui para lá, de lá para cá, até com uma certa limitação orçamentária lá, que é por conta da prefeitura, a gente não tem nada a ver com isso. Mas, Graziella, o que a gente conseguiu nesse processo foi a afirmação, minimamente, de que o número de enquadramentos ele irá quase que dobrar mensalmente do que está sendo até agora. E a formação não vai ser atingido. Mesmo que a gente tenha esse processo aumentado de tempo de serviço, o de formação começa agora em março e a gente espera que todos os dois, até mais tardar em junho, a gente já tenha finalizado. E outra coisa, né, o próprio Adriano deixou claro para a gente que se não tivesse parado o enquadramento, eles fariam no máximo 20 por mês. Então, é a quantidade que eles estão fazendo com o mesmo grupo, de rotina. De fazer 20 de rotina, estão fazendo 200, a mesma quantidade de pessoas. Estão pegando. Então, o que aconteceu? Estão pegando
o universo de 6 anos de processos parados, né? E estão resolvendo agora nesses meses. Então, assim, não nos cabe aqui ficar justificando a prefeitura, não é esse nosso papel e nem é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando qual é a situação dos enquadramentos dentro do que é possível, porque o mais importante para nós é que não pare, tem que acabar. Todo mundo tem que ser enquadrado. Isso é a nossa perspectiva, tá? Agora, os motivos que eles alegaram lá e nos mostraram são esses. A equipe não estava conseguindo produzir além daquele número. A primeira coisa que nós fizemos, solicitar então que seja aumentada a equipe. Foi aumentada. Para esse mês já deve vir um número bem maior e no mínimo de 400 a partir de março. Então, a gente espera que isso seja resolvido o mais breve possível. E muito importante, gente, conseguir que isso não altere em nada o enquadramento por formação. Porque seria muito prático, né? Muito cômodo para eles falar, exatamente. Não acabou esse, primeiro não depois... vamos começar. Exatamente. Então, nós estamos ali cobrando semanalmente isso, acompanhando isso. Eu acho que o Adriano deve estar se sentindo perseguido até, né? Porque a gente fica ali na cola dele mesmo. O tempo inteiro. Né? Toda hora, o Adriano já fez, como é que está a equipe, cadê os enquadramentos, vai sair no DO que dia? Porque é óbvio, esse é o nosso papel. Então, o papel da Secretaria de Administração, do Adriano lá, que é o chefe do setor, é colocar qual é a realidade. E o papel do governo é resolver isso, porque a dívida é do governo. Tá? Para nós não interessa se é do governo anterior, se é desse governo, é uma dívida que o município de Petrópolis tem para com os seus servidores. Então, está pagando? Vai pagar? Está continuando o pagamento e nós estamos lá vigiando para que isso aconteça. E na revista a gente tem feito sempre a publicação de tudo que sai, tá? Para que a gente tenha também um histórico em relação a isso. Porque às vezes o tempo passa e as pessoas esquecem também. Esquece das conquistas. Não teve, não ganhou nada. Puxa, gente, eu pessoalmente esse mês fui contemplada, inclusive. Né? Fui enquadrada em 2 enquadramentos, porque já estava parada há muito tempo. O meu era de 2014. Então, faz diferença? Faz. Esse mês já fez diferença no meu e no desse povo todo aqui. E em breve vai estar fazendo diferença no contra-cheque dos outros. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma que cesse, que pare, que interrompa. Tá? Esse é o nosso papel. Exatamente. E foi o que a gente conseguiu lá, né? Nós conseguimos isso. Durante todo esse período aí, até o período de férias dos servidores da educação, nós nos mantivemos lá quase que semanalmente, conversando com o secretário de administração, justamente sobre isso, né? A gente tem que aumentar a carga de enquadramentos mensalmente para que fique o mais próximo possível do acordo que foi firmado com a categoria, porque esse número que estava tendo entre 200 e 250 não contempla a categoria. Demoraria cerca de 10 meses. 10 meses, né? Até o final de 2019, isso aí não é o que foi acordado. A gente pode flexibilizar o acordo porque fica dentro daquilo que seja viável para o município, justamente para não parar. Para não descumprir. Não descumprir. Cumpra-se o acordo. Então, o acordo foi que todo mundo será enquadrado, então todos serão enquadrados, todos aqueles que tenham direito serão enquadrados no tempo de serviço. E muito importante, exatamente isso, a gente já falou, você já falou, vamos enfatizar. A partir de março, a gente tem enquadramento por formação. Isso aí. Com relação ao RET, gente, a tabela que a gente está sugerindo que o governo siga é essa aqui, do nível 1 de professor com graduação. Por quê? De onde a gente tirou essa ideia também? Do nada? Não. No concurso, quando eu entro para a prefeitura como professora, eu tenho que ter graduação. Nosso concurso não permite mais ensino normal. Não. Só aceita graduação. Se eu, para começar, eu tenho que ter graduação, então é óbvio que no RET, que na hora extra, eu tenho que receber de acordo com a graduação. Então, hoje, tem que ser calculado em cima do piso de 1974. Tá? E hoje está muito abaixo disso, muito abaixo mesmo. Então, a gente colocou isso aqui, a gente está sugerindo à prefeitura que o valor seja recolocado pela tabela de pagamento, porque para nós o que vale é essa tabela de pagamento. Nós temos um plano de cargos e salários. Então, não cabe a nenhum secretário de educação,
nenhum prefeito, elaborar um novo valor baseado em qualquer outra coisa. Qualquer valor do RET, para nós, tem que estar vinculado à tabela de pagamento, tá? Porque é a mesma coisa, eu estou pagando uma hora extra de uma graduação, então não tem como ser abaixo, porque o valor que eles estão pagando hoje, inclusive, está abaixo da tabela do ensino médio. Tá? O valor que eles estão pagando está equivalendo nessa tabela aqui a outras funções em que a escolaridade de entrada é ensino fundamental incompleto. Então, isso é uma vergonha para o município, isso é um escracho. Nós vamos ter uma reunião na quarta-feira com a secretária de Educação e vamos estar colocando também essa questão, tá? Enviando cópia desses documentos também para a secretária de Educação, que é professora de carreira e que vai estar, com certeza, nos ajudando aí nessa batalha de rever esse piso do RET. A gente não pode nem falar, quando a gente fala tanto, e quando o próprio governo admite para si o discurso de valorização do profissional de educação, e nesse caso a gente está falando de professor, valorização do professor, como se falar em valorização do professor com uma hora-aula dessa? Sim. Com essa hora-aula que foi instituída pelo RET, né? Essa discrepância que se colocou dentro de uma escola, que o professor dá aula de matemática na parte da manhã dentro da sua matrícula e depois ele dá aula pelo RET à tarde na mesma escola para uma turma diferente e recebe muito menos pela hora-aula. Uma aula tem valor, a outra não tem. A outra não tem. Então ele vai fazer o quê? Ele vai dar 30% a menos de matéria? Sim. Ele vai dar 40% a menos de conteúdo? Não, não é. Então, essa é um monstro que foi criado em 2017, que a gente manteve na pauta de luta e de conversação, de negociação com o governo, e agora a gente vai para essa reunião e tentar resolver isso aí. Nesse informe jurídico aqui da revista, não está esse processo. Ele não consta mais por quê? Porque ele é um processo que, para nós, já tinha sido, inclusive, encaminhado para o arquivamento, porque já tinha sido dada uma decisão. E o informe que nós recebemos hoje, agora com urgência, é que vai haver uma reforma da decisão. Então, vamos esperar e aguardar o que vai ser revisto nisso daí. Está abrindo prazo para o município e para o sindicato se manifestarem. Então, vamos ver, vamos fazer uma consulta amanhã ao nosso departamento jurídico e o Luciano vai estar gravando um vídeo esclarecendo isso, de repente, junto com o doutor Hugo, até sexta-feira, tá? Uma outra questão, gente, que a gente não pode esquecer de falar, e antes de passar para um outro assunto que é do município, é sobre a Assembleia da Rede Estadual. Nós vamos ter uma Assembleia da Rede Estadual no sábado, e começa aqui a discussão, o debate sobre a campanha salarial da Rede Estadual. Então, nós vamos estar disponibilizando transporte para profissionais de educação da rede estadual que queiram participar dessa Assembleia. Tá? Então, não é previsto aqui para funcionários do município. Por quê? Porque é uma Assembleia específica da rede estadual. Inclusive, as pessoas, para se identificar na entrada da Assembleia, têm que mostrar o contra-cheque da rede estadual. Então, é uma Assembleia específica da rede estadual. Quem tiver interessado, for da rede estadual, tiver interessado em comparecer, por favor, entrar em contato aqui com o CEP, ou por e-mail, ou pelo telefone, 2231-4575. Felipe vai estar anotando e a gente vai estar vendo qual a necessidade, se é van, se é ônibus, se é carro, como que a gente vai estar facilitando o transporte para as pessoas que queiram participar da Assembleia, ok? Muito importante, começa a discussão da campanha salarial do Estado, que está para lá de defasado também, né? E às vezes as pessoas esquecem, principalmente da rede estadual, que o CEP é um sindicato dos profissionais de educação estadual. Não cuida única e exclusivamente das questões do município. Então, os funcionários, os professores, funcionários da rede estadual, eles precisam entender essa mobilização. São 5 anos sem reajuste. Sim. E o CEP central, ele não deixa de estar o tempo inteiro também em conversação, em contato com o governo estadual, para tentar minimizar, para tentar fazer um acordo, para tirar alguma coisa, para tirar desse atraso salarial, esse arroxo salarial que colocaram os servidores estaduais de educação. Então, é necessário também que todos os funcionários da rede estadual se mobilizem e estejam todos juntos dia 23 para começar essa campanha aí
sobre a negociação a respeito da condição salarial dos funcionários do Estado. Cheio de problemas também em relação à carga horária, professores com dificuldades de alocação no quadro de horários. Então, isso tudo faz parte dessa campanha, tá, gente? E a campanha salarial não quer dizer só a questão do vencimento. Ela trata das diversas condições de trabalho também. Professor de uma disciplina sendo obrigado a lecionar outra disciplina, turmas superlotadas, então tudo que tiver para ser discutido e colocado vai ser definido aqui no dia 23, qual é a pauta que nós vamos entregar para o governador Witzel. Defasagem, né, Rosa? Defasagem, tudo, né? Tudo que tiver pendente. Uma quantidade enorme de pessoas se aposentando no Estado e o Estado não está repondo. Sim. Então, nós temos muitas escolas sem profissionais. E um salário muito pouco atrativo também, né? Compareça, né? É muito importante que ele compareça, que ele consiga ligar para o sindicato até sexta-feira para estar se programando, que é no sábado, né? Nós precisamos, gente, na verdade, que até quinta-feira as pessoas façam essa reserva, porque a gente não tem como, de um dia para o outro, estar organizando isso. Então, a gente precisa saber, ter uma noção de quantas pessoas são, para poder estar definindo qual é o tipo de transporte que nós vamos utilizar. Tá? E, às vezes, de um dia para o outro, a gente não consegue um transporte maior, não consegue um ônibus, então, às vezes, dificulta a questão de logística. Tá? É necessário que realmente, né, que venha sempre com antecedência, porque a gente não consegue trocar o transporte de uma van para um micro-ônibus de uma hora para outra. Então, a gente precisa realmente que as pessoas entrem em contato com antecedência para que a gente possa organizar a saída para a Assembleia no Rio. E, às vezes, gente, não dá para ir um grupo grande da escola, mas dá para ir uma pessoa de cada escola, né? Ressaltando aqui que nós estamos no mês da eleição do representante de escola. É muito importante que cada unidade faça a sua reunião, escolha quem vai ser representado, quem vai estar representando a escola ou SEI aqui junto ao CEP. Porque numa ocasião dessas, por exemplo, não dá para ir 10 pessoas, mas o representante pode ir, pode representar a escola, pode trazer as notícias, porque é óbvio, chega mais rápido, ajuda a direção do CEP a estar distribuindo essas informações também, né? Porque, às vezes, o número de pessoas que está trabalhando em relação a isso não dá conta de tantas escolas. São 180 escolas na rede municipal, entre centros de educação infantil e escola, e mais 11 escolas da rede estadual. Então, é um universo de servidores bem grande e é muito importante que a gente possa contar com a ajuda do representante de escola. Exatamente. Unificação, né? É uma luta unificada. Nós estamos aqui enquanto direção, sempre nessa pauta aí de reivindicações. Nós temos os nossos meios de comunicação, nós utilizamos de uma grande e vasta ferramental para que a gente possa falar com o servidor, mas ainda assim, o representante de escola é aquele que pega aqui a informação, é aquele que está em contato direto com a gente, é aquele que vai levar diretamente a informação lá para dentro da escola dele. É por isso, inclusive, que a gente pensou na questão da inserção desses vídeos, né, semanais. Sim. Não tem especulação. Aconteceu, e o servidor também está precisando da resposta imediata, então a gente faz o vídeo, assim como foi feito, né, na semana passada. Você, o Fernando e o Daniel fizeram um vídeo que foi fora do programa, fazendo justamente esse papel de informar o mais rápido, o mais breve possível para o servidor. Mas aí vem essa importância do representante de escola, que vai ser exatamente nossos olhos, nossos ouvidos, lá dentro de cada unidade escolar do município. Lembrando a todos, a revista é essa daqui, já está no nosso blog, já está disponível lá, está no YouTube também. Agora, gente, isso aqui, o representante de escola ou qualquer pessoa da escola filiada ao CEP pode estar passando aqui também. Está demorando a chegar lá. Pode passar aqui um representante. A gente verifica quantos são os filiados lá da escola e manda por essas pessoas também, tá? Então não tem problema nenhum, pode ser retirado aqui no próprio núcleo também. Atrás, no verso da revista, tem a fichinha de filiação, tá? Pode ser preenchido xerocada e ser enviada, inclusive, por e-mail. Estando assinadinha, estando tudo com todos os dados, pode ser mandada por e-mail. As informações principais, nome, matrícula, o e-mail da pessoa e telefone, né? Para que a gente possa estar entrando em contato. Porque o principal dessa ficha aqui é isso,
é a gente saber o contato da pessoa e poder estar cadastrando esses dados, ok? Uma outra questão que nós fomos conversar hoje lá na Secretaria de Administração foi sobre a questão das 30 horas. Para a execução disso, é necessário, primeira coisa, que uma minuta de projeto de lei que já transitou, inclusive, no COMED, que nós fizemos parte da elaboração no primeiro grupo, depois esse grupo ficou restrito à Secretaria de Educação, mas essa minuta foi aprovada já no COMED. Isso aqui se chama documento de porte. O que é esse documento de porte? É ele que diz quantas pessoas podem ter em cada setor, em cada unidade escolar. Então, ele diz, num centro de educação infantil, podem ter quantos auxiliares de serviços gerais? Num centro de educação infantil com 100 crianças. Por quê? Porque a diferença desse documento é essa. Ele está colocando todas as escolas da rede e agrupando as que são parecidas. Porque eu não posso ter uma definição dessas para escolas diferentes. Eu não posso chegar e comparar o Liceu Municipal Cordolino Ambrósio com a escola, vamos pegar uma pequenininha, Augusto Pugnalone. Eles são diferentes. São diferentes em quê? Em número de alunos, em prédio, em estrutura física, em segmento. Um tem até o ensino médio, o outro só tem fundamental. Então, esse documento aqui está fazendo isso. Ele separa, ele coloca regras para separar as unidades de acordo com o número de alunos, com o número de segmentos, com o número de andares, com o número de prédios. Nós temos centros de educação infantil, tem 2 prédios. Então, não dá para colocar no mesmo pacote que um outro centro de educação infantil que tenha 50 crianças. Então, para classificar, e aí nessa classificação, esse documento é que vai dizer. Não é a diretora que escolhe, não é a pessoa do RH da secretaria que vai dizer. Tem um documento de porte que vai dizer quantas adjuntas pode ter nessa escola. O documento de porte que vai dizer. De acordo com o número de alunos matriculados, com todas essas outras questões que eu falei. Prédio, segmento, primeiro segmento, segundo segmento, educação infantil. É uma questão. Está tudo colocadinho aqui e nós vamos hoje conversar sobre isso lá, porque nós necessitamos que o prefeito dê encaminhamento a isso, né? Que lance um documento de porte norteador para que, nesses 2 anos de governo agora, a Secretaria de Educação possa colocar as escolas dentro do porte. E aí sim, a gente pode estar discutindo qual é a real carência de servidores, quantos precisa, concurso para quantos que a gente precisa. Isso tudo tem que estar definido. Para definir essas questões, tem que ter o porte. Tem um monte de contratos. Será que todos os contratos que existem hoje são necessários? O documento de porte vai dizer se sim ou não. Se é permitido naquela escola ter aquele funcionário ou não. Agora, para isso, e a gente tem colocado sempre, né, Luciano, Fernando, Dominique, a necessidade de transformação das atuais regras. Não é possível continuar contrato. É necessário, é imprescindível que seja feito um processo seletivo, nem que seja provisório, né? E a realização de um concurso público. Não dá para fazer concurso agora, para esse ano, para esse mês, para o mês que vem? Então tem que ter um processo seletivo. Não dá, é para responsabilidade dos contratos ficar a critério das escolas. Agora a gente tem pedido bastante isso, né? Com a secretária de Educação, com o próprio prefeito, né? Comentamos com ele, que há uma necessidade de um processo seletivo e de um concurso. Que hoje, na rede, está uma quantidade enorme de contrato. Então, as 30 horas hoje também seria inviável, porque não tem servidor na rede. Então, precisa primeiro organizar a rede para a gente começar a fazer o processo das 30 horas. Em relação ao contrato, é o que a gente verifica, a gente sempre conversa sobre isso. Nesse momento, é necessário, há necessidade, porque a visão primordial é de que os alunos não fiquem sem professores. Sim, sempre. Sempre. Sempre será essa. Mas a gente não pode concordar com a sequência dessa metodologia. Ela está errada, ela está equivocada, está se usando uma verba que não é para isso, então tem que consertar.
né? Então, se já verificamos que algo está errado e que precisa ser modificado, que seja feito. Sim. E qual é a saída para isso momentaneamente? É um processo seletivo temporário, até que a gente estabeleça um concurso público e que esses contratados, inclusive, que são, na sua maioria, pessoas capacitadas, que possam participar. Retornem, mas como concursados, como servidores municipais. Não ter direito, não ter acesso ao concurso como qualquer pessoa vai ter. Qualquer pessoa vai ter. Por isso é concurso público, não tem, Exatamente. É meu primo, não tem meu colega, já trabalhou comigo, não. Conhecido, né? Concurso. Conhecido, o primo do primo, do irmão, da amiga, da direção. E uma não vai ter coisa mais ajuda isso, outra, né? Que a pessoa concursada ela começa a contribuir também com a previdência por ímpares, Sim. e as coisas começam a vai equilibrando. também, né? Sim. Exatamente. Agora, uma outra questão, gente, que nós também temos falado sempre nas reuniões, vamos estar batendo essa semana novamente nessa tecla, é em relação aos concursados ainda de 2015. A validade desse concurso se encerra agora dia 6 de maio de 2019. E nós precisamos que a prefeitura realize mais chamadas. Nem para fechar, ainda não deu para fechar nem as vagas do edital. Então, ainda há cerca de 23 ou 24 vagas para fechar só a carência inicial de edital. Mas é preciso que a administração verifique, e é o próprio gabinete do prefeito, se foram feitas as substituições necessárias. Porque cada vez que há uma convocação e as pessoas desistem, não comparecem, não tomam posse, tem que ser feita uma chamada de substituição. Então tem que ser tudo muito bem verificado em relação a isso. Eu não cheguei a ler, Luciano. Aqui é a Monique Rosa que está justamente perguntando sobre isso. Você começou a falar. Tá. Eu coloquei aqui, ela está perguntando justamente sobre isso. Gostaria de saber se vocês têm alguma resposta sobre os concursados, se vamos ser chamados ou não. O que a gente tem feito até então é demonstrar a demanda. Sim. Assim, olha, demanda tem, concursado tem. Existe carência. Né? Existe a carência. Então, nem que seja das vagas iniciais, na verdade, nem que seja, não. As vagas iniciais tem que está ser determinado, tem que ser chamado. Sim. Então, para você, né, que fez o concurso, que está ali na determinação, que passou dentro daquelas vagas iniciais, é o que está determinado no edital, você será chamado. Isso e nós estamos brigando por isso, e o governo já sabe que a gente colocou isso bem claro, né? Isso é lei, então o que foi determinado no edital tem que ser chamado. Uma outra situação, gente, que não caiu no esquecimento, e as meninas também que trabalham nesse setor sempre procuram o sindicato para estar cobrando isso, e muito certas estão elas, em relação à questão do intérprete de Libras, tá? Nós tivemos problemas em relação a isso, haviam contratados ganhando salário diferente dos concursados, carga horária diferente dos concursados. Essa questão do intérprete de Libras, ela é uma profissão regulamentada. Tem um piso nacional que tem que ser respeitado, tem uma carga horária que tem que ser respeitada. Houve um problema em relação ao edital do concurso. Há um disparate em relação ao vencimento e à carga horária. Isso precisa ser corrigido. Já foi encaminhado à prefeitura também, ao gabinete do prefeito, à Secretaria de Administração. Processo, minuta também, elaborada pelo Departamento Jurídico do CEP, em relação a essa situação. É preciso que isso seja revisto logo. A prefeitura está cometendo uma irregularidade em relação a esses servidores. Precisa ser corrigido. E o nosso tempo está quase se esgotando, mas uma coisa que a gente precisa lembrar também, e o Luciano me lembrou logo no início aqui, que é em relação às férias, né? Alguns funcionários não receberam férias ainda na rede municipal. E aí, gente, existe uma lei, o Plano de Cargos e Salários foi modificado em 10 de outubro de 2017, e lá foi colocado um quesito, um artigo, dizendo que todos os profissionais da educação passam a gozar férias no mês de janeiro. Se passam a gozar férias no mês de janeiro, eles têm que receber férias para gozar as férias no mês de janeiro. Então, não dá para ficou em casa nas férias em janeiro, vai receber em março, vai receber em setembro. Não. Se tem algum problema em relação a isso, de férias pendentes, ou de quem não completou ainda o período aquisitivo, então tem que ser feito proporcional. Nós também entramos na justiça em relação a isso, tá? Nós temos um processo em andamento. Hoje lembramos novamente o secretário de administração
que na reunião dele com a Procuradoria esse assunto tem que ser tratado, né? Nós já ligamos para a Procuradora do Trabalho, inclusive, aqui do município, passamos para ela o número do processo, porque nós precisamos que isso tenha uma solução, né? Não dá para ficar todo ano sendo a mesma coisa, né? Muda e não muda, está na lei e não é cumprido. Então, nós precisamos que essas coisas caminhem melhor. É preciso que a Procuradoria se aproxime mais das demais secretarias para trazer essa celeridade, porque o servidor é que acaba sempre sendo prejudicado. Sempre sendo prejudicado o servidor. E a gente não pode ter um processo do qual o Executivo faz a mudança, porque foi feita a mudança, tramitou pela Câmara a mudança em 2017, ele faz a mudança que ele próprio não vai cumprir. Sim. Era de um jeito, passou a ser de outro, já se imagina então já se mudou, então irá fazer o cumpra-se logo depois. E no primeiro ano, o qual o servidor, né, pega ali as suas férias, goza das suas férias no mês de janeiro, já estamos tendo problema com essa situação. Então, o questionamento que até foi feito, como será feito que ainda não tem ainda o período de aquisição dos 30 dias de férias? Simples, paga-se proporcional. Se Sim. você tem só 6 meses, 6 dozeavos, pronto, acabou. E uma última questão, gente, em relação à reforma da Previdência. Ressaltar mais uma vez, e essa semana nós fizemos um vídeo alternativo de cerca de 10 minutos sobre isso, a reforma da Previdência é uma coisa. O projeto que está tramitando na Câmara em relação ao INPAS não tem nada a ver com a reforma da Previdência, tá? É uma questão contábil de regulamentação, regularização das contas do INPAS. Não tem nada a ver com tempo de aposentadoria, com idade, tá? Para ficar bem claro isso. Só muda o... Na verdade, é como será sistema gerido, de contribuição. Como será gerido o sistema de contribuição e o aporte financeiro que hoje, né, gera no INPAS um déficit financeiro enorme e que o governo está fazendo o aporte mensal disso. Então, vai mudar só a forma como irão gerir esse aporte financeiro. Esse projeto obriga o governo a fazer uma poupança com o dinheiro de determinado setor da categoria para que no futuro o INPAS tenha condições de pagar essa folha, tá? Então, os nossos advogados fizeram a análise do documento também. No vídeo explicativo a gente coloca com detalhes. E qualquer pessoa que tenha mais dúvidas em relação a isso, nas visitas agora também de distribuição da revista, vai poder estar encontrando os diretores do CEP e tirando as dúvidas no local de trabalho. Não deixem ficar nada em dúvida, tá? O sindicato tem a obrigação de esclarecer seus filiados. Nós vamos, inclusive, estar marcando uma roda de conversa sobre a reforma da Previdência, e é óbvio que nós, trabalhadores, somos contra essa forma com que o governo pretende fazer a reforma. A reforma tem que começar por quem ganha mais, tem que começar pelos políticos, né? Essa é a reforma que precisa ser feita, e não querer tirar do trabalhador que ganha salário mínimo, da pessoa que já trabalha quase até morrer. Então, essas questões todas, nós vamos estar trazendo também uma pessoa para estar falando sobre isso, tá? Marcar com os servidores ainda esse mês uma oportunidade para a gente estar debatendo sobre a reforma da Previdência. Fiquem atentos, vai ser divulgado no Facebook, no Zap, na página, no blog, tá? Tudo que tiver programado vai estar sendo altamente difundido. O Gabriel, inclusive, é o responsável por essa parte de comunicação do sindicato, tem colocado sempre, rapidamente ele coloca aí nas redes sociais, nos grupos de Zap, então ele vai estar informando em breve para vocês quando vai ser essa conversa sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência, que não tem nada a ver com o projeto na Câmara do INPAS. Só fazer uma colocação rápida, Fernando, não sei se chegou para você também, porque nós temos grupos de informes, né, do CEP no WhatsApp. Eu não estou em todos, até porque a gente não dá conta de estar em todos, né? Então, cada um está em um, eu estou no grupo 1 e no grupo 2 de informes, e nesses grupos, na época, quando começaram as discussões a respeito, né, da tramitação desse projeto na Câmara, já veio bater em um dos grupos uma questão, um texto que eu não sei quem fez, eu não sei de onde veio, e dando um entendimento de que haveria um aumento de alíquota
Isso não está em questão, deixando isso bem claro, Sim. mais uma vez, isso não está em questão. Continua exatamente do jeito que está. Isso, A alíquota de importante. desconto lá no contra-cheque vai continuar a mesma. O tempo para aposentadoria vai continuar o mesmo. A questão a mudança é como o recurso será gerido. Então, em